Bom dia, eu sou a Giovana e hoje eu vou falar um pouco sobre economia criativa. Economia criativa foi um termo formulado pelo professor John Hawkes em seu livro The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. No português, economia criativa: como ganhar dinheiro com ideias criativas. Porém, antes mesmo de surgir o termo economia criativa, já se havia a noção de indústrias criativas, criado por volta de 1994, na Austrália. Nesse período foi lançado o chamado Creative Nation, políticas públicas de estímulo à área cultural. Mas afinal, o que é economia criativa? A economia criativa pode ser definida como conjunto de negócios baseado no capital intelectual e cultural que gera valor econômico, de forma a estimular a criação de empregos, a geração de renda e a produção de receita. A economia criativa, então, é a mistura de dois conceitos. Primeiro, o valor econômico, ligado a processos como produção e distribuição de produtos, e segundo, o valor criativo, relacionado a fatores criativos, emocionais e imaginários. A economia criativa é composta por três segmentos divididos em quatro áreas. São eles: mídia, onde estão os negócios do segmento editorial e audiovisual. São eles: desenvolvimento, distribuição, programação e transmissão de conteúdo. Segunda área: tecnologia. São os negócios de tecnologia que fazem parte da economia criativa, ou seja, as soluções digitais são elas: pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação. A terceira área é a cultura. São as atividades que reforçam as tradições e a cultura brasileira, como, por exemplo, o carnaval. São elas: expressões culturais, patrimônio e artes, música e artes cênicas. E a quarta área é o consumo. São os produtos e serviços destinados ao consumidor final. São elas: publicidade e marketing, arquitetura, design e moda. Agora vamos entender melhor como funciona a economia criativa no Brasil. Por meio do decreto número 7.743, no ano de 2012, foi criada a Secretaria da Economia Criativa, vinculada ao Ministério da Cultura. Porém, essa secretaria foi desfeita e os assuntos relacionados à economia criativa foram mandados para a Secretaria de Educação e Formação Artística e Cultural. Nesse mesmo ano, também criou-se o Observatório de Economia Criativa, um local de pesquisa sobre economia criativa brasileira. No ano de 2011, foi formulado um plano da Secretaria de Economia Criativa. O objetivo do plano é implementar políticas públicas transversais de forma articulada com outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho, Ministério das Comunicações, dentre outros. No Brasil, o SEBRAE é um dos maiores incentivadores da economia criativa, atuando em parceria com entidades representativas da economia criativa. Segundo o mapeamento da indústria criativa no Brasil, entre 2017 e 2020, houve um aumento da participação do PIB criativo no PIB brasileiro. Em 2020 foi de 2,91%, o que representa um PIB de aproximadamente 217,4 bilhões. Então são 935 profissionais trabalhando formalmente com uma remuneração 2,37 vezes maior que a média nacional, mostrando o quanto a criatividade é valorizada hoje no mercado de trabalho. No Brasil, o número de pessoas com emprego nas ocupações criativas estão
vem crescendo, porém a maioria se concentra no Sudeste, como São Paulo e Rio. Porém, vem ocorrendo um aumento em regiões como Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Ah, Em comparação com outros países, a participação da economia criativa no PIB do Brasil ainda é baixa. Porém, isso se dá porque o orçamento dedicado às indústrias criativas, mesmo após a formulação do plano da SEC, ainda é insuficiente para fomentar todas as atividades criativas de maneira bem distribuída entre os setores e regiões brasileiras. Agora vamos entender melhor como que foi a economia criativa dentro do cenário de pandemia. Durante a pandemia, os mais afetados foram os profissionais que trabalham com atividades que, no geral, demandam público, como, por exemplo, pessoas que trabalham em teatro e casas de show. E as áreas mais impactadas foram as áreas de cultura e mídia. Porém, em compensação, as áreas de tecnologia e consumo apresentaram dados bastante positivos, a ponto de camuflar os impactos negativos das demais áreas. Moda foi o único segmento dentro de consumo que apresentou retratação no período. Ainda falando sobre o período pandêmico, uma pesquisa realizada pela NZN Intelligence mostra que houve um aumento de 50% de novos clientes no mercado de streaming e que 84% dos consumidores assinaram mais de uma plataforma. Boa parte dessa produção vem do exterior, principalmente dos Estados Unidos, ou seja, o retorno financeiro não fica no Brasil. E as produções brasileiras ficaram impossibilitadas de realizar ou dar continuidade em suas produções por conta da pandemia. E aqui vamos falar sobre as principais contribuições da economia criativa para a publicidade. As empresas, no geral, tanto grandes quanto pequenas, começaram a procurar respostas fora de seus setores e encontraram-as dentro do mercado criativo. Um exemplo disso foi o mercado publicitário. E as principais contribuições para a publicidade foi o Design Think e o Brainstorm. Design Think é um dos exemplos mais comuns. Ele permite que os clientes possam testar produtos e apontar dificuldades no uso, assim, conseguindo detectar as barreiras que a empresa deverá superar através de sua força criativa. Essa prática faz com que a economia criativa ela seja uma base para uma nova forma de fazer negócio, já que a participação do mercado impulsiona seus próximos movimentos e, e haverá uma diminuição do risco, pois você não precisa lançar um produto e torcer para que ele faça sucesso. E o segundo é o brainstorming. Não tem como falar de economia criativa sem falar de brainstorming e esse tipo de reuniões para compartilhar ideias nasceram em agências de publicidade e hoje estão presentes em empresas de diversos segmentos. Mas o que é o brainstorming? Basicamente, é juntar um grupo de pessoas para achar ideias criativas para soluções, para solucionar os problemas de um determinado negócio. E para finalizar, vamos falar sobre o futuro da economia criativa. A maioria das profissões irão atuar dentro da economia criativa, de acordo com a pesquisa realizada em 2017 pela consultoria Ernst Young. Até 2025, um em cada 3 postos de trabalho serão substituídos por robôs. Por conta da tecnologia, alguns postos de trabalho deixarão de existir, porém a demanda por pessoas criativas e profissionais de tecnologia irá aumentar. Além da área de tecnologia,
onde se destacam os profissionais do futuro, como desenvolvedores de aplicativo ou analistas de Big Data, nenhuma máquina consegue substituir o trabalho de uma pessoa criativa. Por conta disso, áreas como teatro, música, marketing, jornalismo e arquitetura vão se destacar. Aqui estão todas as referências usadas nesse trabalho, então todos os dados e informações podem ser encontrados nos links abaixo. E esse foi o trabalho sobre economia criativa. Busquei trazer o máximo de informações possíveis para deixar ele bem completinho. Eu gostei bastante de fazer, aprendi muito e espero que o senhor também goste. Muito obrigada.